Lá na Índia eu tive muito essa experiência de um outro olhar, né? De um outro foco. A medicina, né, indiana, chinesa, eles trabalham já de uma forma bem diferente do que a nossa medicina tradicional. Então, a gente precisa evoluir para isso também, porque é importante a parte curativa, né, que é necessário ali para o momento que aconteceu alguma coisa, mas é muito mais importante você começar a trabalhar o antes, né, o que vem primeiro, o que está por trás. Sim. Então, cuidar da mente, cuidar do espírito, né? Que nas terapias integrativas a gente aprende que mente, corpo e espírito é uma coisa só. Então, cuidar do seu corpo físico, cuidar do seu corpo mental, cuidar do seu corpo emocional e espiritual é extremamente importante. Eu comecei a buscar depois que eu adoeci. Hoje que eu vejo, né, a importância de eu ter tido esses cuidados. Hoje, quando eu vejo alguns jovens participando de grupos de meditação, eu falo, nossa, que lindo! Como eu queria ter tido essa oportunidade, né, de ter conhecido isso, esse caminho, quando eu era mais jovem e eu não conheci, né, porque é libertador, é transformador. Então, cuidar antes que aconteça, né, porque falar, depois eu tomo um remédio e pronto, mas assim, será que a gente não pode, né, fazer coisas sem necessitar desse medicamento? Depois vai trazer outros efeitos colaterais. E claro que em algumas situações é necessário, é imprescindível o medicamento, mas tem tantas outras que a gente consegue, né, evitar para que a gente não precise chegar, né, em todos esses efeitos que a gente acaba tendo depois. E você falando desse reconhecimento, recentemente eu estava conversando com uma médica e ela relatando que em um determinado momento da profissão dela, ela estava em um determinado setor e o estresse estava tão alto para ela e ela não estava gerenciando esse estresse que ela chegava e descontava na família. Então, assim, ela já não tinha paciência com o marido, com os filhos, né? Então, isso repercute em todo o seu sistema, né? Não só no profissional, no seu sistema familiar também. Então, reconhecer e evitar e buscar antes que chegue nesse ponto de você começar a atrapalhar suas relações, né? Aquilo que lhe é mais caro, que é a sua família, você não tem paciência, né? De estar ali lidando com de tamanho é o estresse que você está vivenciando e que você não está gerenciando. Então, lembrei desse exemplo aqui agora. E é bem interessante que outro dia eu estava ouvindo um palestrante comentar que ele estava conversando com um médico da Santa Casa, lá na cidade onde ele mora, e o médico falou que quanto maior, né, assim, o amadurecimento dele, da idade mesmo, né, e profissionalmente, menos medicamento ele prescreve. Olha que lindo. Então, e isso é muito importante, essa conscientização, né? Porque, assim, nós temos aí, o nosso dispor, então, assim, tudo que nós precisamos, Deus nos deixou tudo que é importante para cuidar de nós. Mas o homem foi, né? Então, assim, se desconectando da sua essência. Exatamente. E é importante trazer isso que você falou, porque, assim, a maioria dos pacientes, né, eles chegam no consultório médico e se eles não saírem com uma receita dali, eles acham que o médico não é bom, né? Isso que você trouxe, assim, é um exemplo do que a gente precisa construir, desconstruir o que a gente tem para construir esse novo, né? De que por que eu preciso dar um medicamento, né? Será que não existem outras possibilidades? Então, que a gente possa caminhar para isso, mas a comunidade, a sociedade ainda está nessa dependência, né? De que eu preciso de um medicamento para resolver meu problema. E assim, o medicamento, às vezes, ele vai lá e age rapidamente, né? Ele traz um efeito. Então, se você está com insônia, você vai lá, toma um remédio, ele te faz dormir. Só que depois ele vai te trazer algumas outras consequências, né? Exatamente. E as ferramentas que a gente tem, elas vão gerar um efeito a longo prazo e que não vai trazer efeito colateral nenhum. E isso é importante. Na verdade, assim, tem o atendimento quando ele é feito, então com base, né, num ter o médico, que ele é de extrema importância, né, porque é ele quem faz o diagnóstico, é ele quem vai determinar qual é o tratamento que o paciente necessita, mas ter também essa visão integrativa e ter, né, uma outra forma
de estar em conjunto tratando desse paciente, para que ele tenha menos, né, seja menos nocivo os tratamentos para ele devido aos efeitos colaterais, né? Porque para algumas pessoas acabam causando, então assim, muitos problemas, né? E às vezes assim, o desenvolvimento de outras patologias, inclusive, né? Então, quanto mais tiver essa integração, tem ganho para todos, né? Então, tem ganhos para o paciente, então tem ganhos, né, para o próprio sistema de saúde, porque ele vai ter um gasto menor também. Então, beneficia a todos. Então, não vai deixar de existir médico de jeito nenhum, porque a função dele é extremamente importante, mas, assim, o paciente ele não vai precisar, né, ficar com longo período, né, de tratamento, ou tendo consequências, né, dos efeitos colaterais que tem alguns medicamentos, né, uma grande maioria deles, né? A gente trabalha com o complementar, né? Uhum. Com as práticas que são complementares à assistência médica, que ela é necessária. Mas essas práticas complementares, elas trazem um resultado tão bom, né, que o resultado para o paciente vai ser facilitado, né, vai ser acelerado também utilizando essas práticas complementares.